Meu caro amigo, minha cara amiga, bem-vindos a mais uma questão! Enem 2013. Em um dia, se inventa ao soltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita a aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Aí temos aqui as opções, só que eu não vou analisar as opções agora. Eu primeiro vou fazer uma análise diferente. O enunciado todo descreveu a velocidade do paraquedista, certo? Ele disse que ele saltou, que ele caiu, que a velocidade atingiu a velocidade limite, abriu o paraquedas, a velocidade dele caiu e tudo mais. Beleza. Então o que eu vou fazer? Minha estratégia vai ser o seguinte: eu vou construir o gráfico da velocidade dele, perfeito? Dentro desse gráfico da velocidade, eu vou construir o gráfico da aceleração, e com esse gráfico da aceleração, eu vou deduzir então a força resultante sobre ele. Vamos lá? Então, esse é o gráfico da velocidade pelo tempo. Qual é a velocidade inicial quando o paraquedista se joga do avião, sai do avião? Eu vou considerar que a velocidade dele é zero. Lógico, a velocidade vertical de queda. O avião estava parado, ele pula do avião. Inicialmente, a velocidade de queda dele é zero. O tempo vai passando e a velocidade dele vai só aumentando, certo? Se a velocidade dele vai aumentando porque ele tem ação do efeito da gravidade, né, que está puxando ele para baixo, então ao longo do tempo, enquanto o tempo passa, a velocidade dele vai mudar, certo? Então vai mudar dessa forma. Ok? O tempo passou, a velocidade mudou. Se não tivesse efeito da atmosfera, do ar, essa velocidade iria sempre aumentar constantemente com uma taxa de aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Entretanto, não é isso que acontece. Ele fala aqui que atinge velocidade limite de queda. Atingir a velocidade limite de queda significa que a força-peso do paraquedista ficou igual à força de resistência do ar sobre ele. Ou seja, existe um equilíbrio de forças no paraquedista, então ele não está acelerado, a velocidade dele se torna constante. Então a gente sabe que em algum momento essa velocidade aqui, ela não vai seguir esse caminho pontilhado. Ela vai diminuir até ficar constante no tempo. Ok? Ficar constante no tempo significa atingir velocidade limite de queda. Aí chega um determinado momento que o paraquedista ele abre o paraquedas e aí diz que a velocidade dele começa a diminuir. Então a velocidade dele começa a reduzir, certo? Então em vez de subir ou se manter constante, vai cair, vai se aproximar de zero. Só que em vez dela ficar só descendo também, ela vai atingir uma nova velocidade limite de queda. Dessa forma, e vai de novo daqui para frente ser constante. O movimento começa como se fosse um movimento uniformemente variado, só que logo ele vai se transformando, porque a aceleração dele vai mudando, a aceleração vai mudando, isso vai gerar uma curva no gráfico da velocidade até a velocidade se tornar constante. No momento em que ele abriu o paraquedas, que ele chamou de momento TA, a velocidade vai cair e vai começar a cair como se fosse uma velocidade constante, só que vai ter uma variação, a aceleração vai também mudar ao longo do tempo até que atinja uma nova condição de equilíbrio e a velocidade passa a ser constante novamente. Analisando esse gráfico agora, a gente pode construir o gráfico da aceleração. Então vamos lá. Lembrando que esse ponto aqui do gráfico é o tempo TA que ele disse quando o paraquedas foi aberto. Fazendo então um gráfico da aceleração, usando esse gráfico da velocidade que a gente já construiu, a gente vê que no início a velocidade começa subindo, mas vai caindo. Ou seja, no início a aceleração é positiva, mas ela vai diminuindo até chegar no zero. Ok? E vai seguindo zero até o ponto TA, onde o paraquedas é aberto. Nesse momento a velocidade cai, ou seja, a aceleração passa a ser negativa e depois vai voltando até atingir de novo zero. Ok, se a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração, é claro que vai existir uma correlação entre a aceleração que a gente observou e a força. Então o gráfico que a gente tem que escolher tem que ser um gráfico parecido com esse camarada aqui. Vamos dar uma olhada nas opções. O gráfico A é o que parece com o que a gente quer. Ele começa bem, né? Parece um bom candidato. Só que depois meio que viaja na maionese. Se a força resultante só for aumentando, então quer dizer que a aceleração é cada vez mais intensa, a velocidade é cada vez mais intensa, ele não vai atingir uma velocidade limite de queda, então não é isso que a gente quer. A está cancelada. A força resultante que o gráfico B mostra é o que a gente está observando?
Interessante, hein? Interessante, é bem o que a gente viu. Então, B é o nosso candidato. Mas nunca saia respondendo as coisas do nada. No Enem você sabe, né? Avalie todas as alternativas antes de marcar. Mas o B é sim a resposta certa. O que está de errado aqui no C? A força resultante, então a aceleração, aqui está ficando cada vez mais intensa até o momento em que ela depois vai diminuir. Isso aqui não faz muito sentido, porque a força resultante tem que ser zero para a velocidade ser limite. Ele disse que no momento que ele abriu o paraquedas, no momento TA que ele abriu o paraquedas, ele estava em velocidade limite de queda. Então a força resultante tem que ser zero. Não está zero aqui, então está completamente errado. Aqui na alternativa D, ele descreve bem a primeira parte, mas depois não existe uma mudança de comportamento quando se abre o paraquedas. Aqui ele está caindo com velocidade limite de queda, como se não tivesse aberto o paraquedas, o cara vai morrer de qualquer jeito. E o problema aqui do E é o exato mesmo problema que eu identifiquei aqui no C. Não pode ser. Quando ele abriu o TA, ele estava numa velocidade. Quando ele abriu o paraquedas no TA, ele estava numa velocidade de limite de queda. A força resultante tem que ser zero, teria que estar aqui embaixo. Então, B é a nossa alternativa. Ou como diria Paul McCartney, let it be, let it be. No instante em que o paraquedista